Bem-vindo a Relatos, é uma honra ter você aqui. Você já ouviu falar dos titãs, gigantes ou Anakins bíblicos? Certamente, o mais célebre deles é Golias, o gigante de Gate, cuja narrativa de embate com Davi tornou-se uma das passagens mais emblemáticas das Escrituras. Mas e se eu afirmasse que Golias não foi o primeiro nem o mais imponente dos gigantes? Muito antes dele, na época de Abraão, ou talvez até anterior, existiu um gigante lendário, temido e venerado, cujo nome ressoou por gerações. Seu nome era Arba, o maior dos Anakins, uma figura tão impressionante que a cidade que ele estabeleceu passou a ser conhecida como Kiryat Arba em sua homenagem. Hoje, convido você a se aprofundar na história esquecida de Arba, o antigo ancestral de Golias, e desvendar os mistérios de uma era perdida em que gigantes perambulavam pela terra. O mistério de Arba, o gigante ancestral de Golias. Poucos conhecem a narrativa deste enigmático gigante bíblico, uma figura que aparece nas escrituras sagradas como um sussurro ignorado, mencionado apenas uma vez. Entretanto, sua presença, ainda que efêmera, ressoa através dos séculos, envolta em mistério e especulação. Quem era ele? O que sua existência revela sobre um passado oculto, onde civilizações perdidas e seres colossais vagavam pela Terra? Ele não era apenas um gigante, era o maior dos Anakins, uma linhagem de seres com altura e poder gigantescos, mas há algo ainda mais perturbador oculto neste nome. Anakin não significa apenas gigantes, mas carrega uma conotação sombria, aqueles que desceram do céu. O que essa expressão realmente implica? Seria uma referência direta aos vigilantes, os anjos caídos mencionados no livro de Enoque, que se rebelaram e corromperam a humanidade? Ou seria uma indicação de que esses gigantes foram o resultado de uma intervenção que desafiou as fronteiras da história conhecida? Os Anakins eram temidos em toda a região e sua presença constituiu um dos maiores obstáculos que os israelitas enfrentaram ao adentrar a Terra Prometida. Josué e Calebe, os líderes dessa conquista, enfrentaram esses seres em batalhas épicas, onde a força sobre-humana dos gigantes os tornou inimigos formidáveis. Mas os Anakins não estavam isolados. Outras raças de gigantes habitavam Canaã e o Oriente Médio, como os Refaíns e os Emins, todos descritos como seres de dimensões titânicas e origens desconhecidas. O que ocorreu com essas raças? Foram totalmente extintas ou simplesmente apagadas dos registros históricos? E há um detalhe que adiciona outra camada de mistério a essa narrativa. A cidade de Hebrom, uma das mais antigas e sagradas do mundo, nem sempre teve essa denominação. Antes da chegada dos israelitas, era conhecida como Kiryat Arba. O que esse nome implica? Cidade de Arba, ou, ainda mais enigmático, Cidade dos Quatro. Mas quem era Arba? O que a fez tão relevante a ponto de seu nome ser eternizado? E talvez a indagação mais inquietante de todas: quem eram os quatro mencionados nesse nome? As Escrituras nos informam que Arba foi o mais proeminente dos Anakins, uma figura mítica cujos feitos se extinguiram nas brumas do tempo. Mas por que uma cidade inteira recebeu sua denominação? E o que torna essa narrativa ainda mais fascinante é a alusão enigmática dos quatro. Estaríamos diante de um enigma que envolve não apenas um gigante, mas toda uma linhagem de seres titânicos que desafiaram os limites da história conhecida? A história de Kiryat Arba suscita questões perturbadoras. Esta cidade poderia ter tido um dos últimos gigantes a ser reduzido antes de sua extinção, um refúgio onde as últimas linhagens desses seres persistiram até que sua presença fosse obliterada da terra. O que os antigos textos sagrados podem revelar sobre esse segredo enterrado no tempo?
Se voltarmos ao livro de Josué, capítulo 14, verso 15, encontraremos uma alusão direta a esse nome enigmático e sua conexão com um ente imponente. Portanto, até os dias atuais, Hebron pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, porque ele seguiu o Eterno, o Deus de Israel, de todo o coração. Antigamente, Hebron era denominada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquins. Mas quem era Arba? Essa figura quase esquecida que deu nome a uma das cidades mais antigas e sagradas da terra. Poderia ter sido um governante, um guerreiro invicto ou algo muito mais antigo e poderoso? Talvez uma figura que não fosse completamente humana. O nome Kiriat Arba significa literalmente cidade das árvores. Mas há outra interpretação que sugere que Arba também pode significar 4. Se isso for verídico, o nome pode se referir a 4 figuras gigantescas, 4 reis colossais ou mesmo 4 seres com um papel crucial em uma história perdida em registros antigos. Os Anaquins eram conhecidos por sua estatura colossal e sua fama de guerreiros temidos. Mas o mais surpreendente é a hipótese de que eles poderiam descender dos Nefilins, os misteriosos caídos mencionados no livro de Gênesis. Os Nefilins, segundo algumas tradições, seriam o resultado da união entre os chamados vigilantes, os anjos que desceram à terra, e os filhos dos homens. Se essa ligação for verídica, então a narrativa de Arba e Kiriat Arba pode ser apenas a superfície de um enigma muito mais profundo. Um enigma que remonta à era antediluviana e representa uma linhagem de seres que podem não ter desaparecido por completo. E se a cidade de Hebron, outrora denominada Kiriat Arba, não fosse apenas um assentamento comum, mas um local sagrado e oculto cujas origens estão ligadas a uma narrativa que desafia tudo o que supomos conhecer sobre o passado da humanidade. Além de ser uma cidade repleta de gigantes, Kiriat Arba também se transformou em um local sagrado. Foi lá que Sara, esposa de Abraão, faleceu, conforme narrado em Gênesis capítulo 23, verso 2. Séculos depois, o nome Kiriat Arba ressurgiu no livro de Neemias, mencionado como uma das cidades habitadas pelos descendentes de Judá. No entanto, com o decorrer dos anos, a cidade passou a ser referida apenas como Hebron, e a conexão com os gigantes foi gradualmente esquecida. O que sabemos é que narrativas sobre gigantes surgem em diversas culturas ao redor do mundo. De Golias na Bíblia aos titãs da mitologia grega, das lendas dos Nefilins às histórias dos anjos caídos, há um fio invisível unindo esses seres colossais ao passado oculto da humanidade. O termo Kiriat tem sua origem no antigo hebraico fenício e significa literalmente cidade. Em árabe, pode ser interpretado como o número 4 ou, em alguns contextos, simplesmente como o quarto. Curiosamente, nas línguas semíticas, o termo Arba geralmente conserva esse duplo significado, referindo-se tanto ao número 4 quanto à ideia de algo que ocupa a 4ª posição. A origem do nome Arba é sujeita a diversas interpretações que não são necessariamente mutuamente exclusivas. De acordo com o renomado comentarista bíblico Rashi, Kiriat Arba pode ser traduzida como cidade de Arba, referindo-se a um gigante de mesmo nome. Alguns estudiosos sugerem que Arba era conhecida como a 4ª cidade por ser de um dos 4 gigantes mais relevantes da região. Esses gigantes eram Shashi, Aimã, Talme e o próprio Arba, formando um grupo de líderes de estatura imensas que governavam a cidade. A influência de Arba foi tão proeminente que, segundo algumas tradições, ele mesmo fundou a cidade que hoje é chamada de Hebron. Essa teoria postula que os habitantes originais da região eram todos gigantes, sem a presença de indivíduos de estatura média.
A importância de Hebron na tradição histórica e religiosa é significativa, pois é mencionada em vários textos antigos como um centro de grande relevância. Se realmente foi estabelecida por gigantes, isso fortalece sua narrativa e a atmosfera mística, transformando Kiryat Arba em um ponto de intenso interesse para acadêmicos e devotos atualmente. Quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito em direção à Terra Prometida, a travessia foi marcada por inumeráveis desafios e combates. Ao chegarem a Canaã, os israelitas enfrentaram vários confrontos, incluindo embates diretos com os temidos gigantes da localidade. É notável mencionar que os israelitas possuíam um profundo temor dos antigos Anaquins, caracterizando-os como seres de tamanho imenso e aparência aterrorizante. O medo era tão avassalador que, ao se compararem a esses gigantes, eles se sentiam insignificantes, como gafanhotos perante criaturas majestosas. Essa interpretação é evidente no relato bíblico encontrado no livro de Números, nos capítulos 32 e 33, onde os espiões designados para explorar a terra retornaram apavorados e relataram: "A terra que sondamos devora os que nela habitam. Todos os povos que observamos lá são de grande estatura. Vimos os nefilins lá, descendentes de Anak. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim eles nos viam." Este episódio reflete não apenas o tamanho físico dos habitantes, mas também o impacto psicológico que sua presença teve sobre os israelitas. O relato ilustra o desafio que eles enfrentaram na conquista de Canaã e como o temor do desconhecido poderia afetar suas decisões e crenças. Um dado interessante sobre o texto bíblico do livro de Números é que, no hebraico original, o termo utilizado para gigantes é nefilins. Isso indica que, para os israelitas, os habitantes eram figuras imponentes e temidas, frequentemente associadas aos antigos nefilins. Apesar desse receio, os israelitas não permitiram que isso os impedisse de conquistar a terra que, segundo a tradição, lhes pertencia. Não se sabe exatamente quando Arba, o grande gigante Anakim, habitou a área que hoje corresponde à cidade de Hebron, em Israel. Entretanto, com base em textos bíblicos, é possível supor que tenha sido antes ou durante a época de Abraão. Isso porque, quando Sara faleceu, a cidade já era conhecida como Kiryat Arba, sugerindo que Arba já era uma figura lendária na época. Assim, estima-se que ele tenha vivido há cerca de 4.000 anos ou mais. No que tange à sua altura, Arba é descrito como o maior de todos os Anaquins. Para uma referência comparativa, podemos examinar outra raça de gigantes mencionada na Bíblia, os Refaíns. O Refaim mais alto mencionado nas Escrituras era Og, rei de Bazã, um gigante que também ostentava o título de rei. Sua grandiosa estatura é ressaltada em relatos sagrados, insinuando que Arba poderia ter sido tão colossal, se não maior, do que ele. Essas narrativas reafirmam a noção de que os gigantes não eram meras figuras mitológicas, mas protagonistas em histórias que moldaram a percepção das civilizações antigas sobre o universo ao seu redor. Sabe-se que o gigante Og, monarca de Bazã, possuía uma altura impressionante estimada em aproximadamente 4,77 metros, com uma largura em torno de 2 metros, conforme narrado nas Escrituras. Contudo, quando se refere a Arba, designado como o maior dos gigantes de sua raça, nenhuma medida específica é documentada. Podemos apenas conjecturar que sua estatura era equivalente ou até superior à de Og, considerando sua posição proeminente entre os Anaquins. Como os Refaíns, a linhagem de gigantes a qual Og pertencia alcançava cerca de 4,77 metros, é razoável supor que Arba possuísse uma altura semelhante,
ou, ao menos, superior a 3,13 metros. Ainda que não haja informações bíblicas exatas sobre sua estatura, sua fama como o maior dos Anaquins sugere que ele estava entre os gigantes mais imponentes da antiguidade. Existem também estimativas sobre possíveis descendentes de Arba. Alguns acreditam que ele foi o progenitor de Seshai, Aiman e Talme e até mesmo de Anak. Entretanto, a Bíblia não valida essa conexão direta. O que sabemos pelas Escrituras é que Arba era um Anaquim e, portanto, parte dessa linhagem de gigantes. É relevante notar que o termo Anaquim frequentemente gera confusão. Algumas interpretações indicam que Anak era um gigante específico que existiu naquela época, mas, na verdade, o termo Anaquim se refere a toda a tribo de gigantes descendentes dessa linhagem. Assim, quando a Bíblia menciona os Anaquins, refere-se a um grupo completo de gigantes, não necessariamente a um único indivíduo chamado Anak. Você que chegou até aqui, obrigado por sua presença. Aproveite para curtir e se inscrever no canal, pois a nossa caminhada continua rumo às veredas das verdades históricas. Tchau!